O candlesticks é atualmente a forma mais popular de representação do preço. É originário do Japão, de meados do século XVIII. A sua invenção é atribuída a Munehisa Homma. Homma utilizava o candlesticks para registrar os preços do mercado futuro de arroz. Mas o candlestick só ficou conhecido no Ocidente agora, no início da década de 90 do século XX, né, 1990 para cá. Steve Nissen, na época analista técnico de uma conhecida corretora americana, Merrill Lynch, uma das maiores na época, escreveu um artigo que foi a semente, né, para a popularização do candlestick no Ocidente. Esse artigo, que está disponível para download na área dos alunos, tem uma tradução em português, foi publicado pela primeira vez no Brasil na revista da BMF, a resenha BMF. O Nisso escreveu diversos livros, mas o mais importante é o clássico Japanese Candlesticks Charting Techniques. Bom, existem outras referências em português, além do artigo no Nisso. O meu livro, Comprar ou Vender, tem um capítulo específico, né, de introdução às principais figuras do candlesticks. Posteriormente, escrevi um livro usando um método onde eu aplicava diariamente, né, os padrões de candlesticks nas minhas recomendações no mercado de ações. Tem um livro do De Bastiani, um livro em português, especializado nesse assunto. Então são essas as referências em português. Bom, aí a gente tem um diagrama básico do candlestick. À direita a gente tem um gráfico baixista, né? Todo candle tem um corpo real definido pelos preços de abertura e fechamento. No caso de um gráfico de baixa, o fechamento fica abaixo da abertura. E no gráfico de alta, o fechamento fica acima da abertura. Nos extremos, onde a gente pode observar o que a gente chama de sombras, no caso da sombra superior, a gente tem o preço de máximo, e no caso da sombra inferior, o preço de mínimo. Esses preços são a variação de um determinado intervalo de tempo. Pode ser um dia, uma semana, uma hora, ou apenas aí um período de alguns minutos. Bom, o candlestick ele pode ser visto como uma guerra entre dois exércitos. O exército dos compradores e o exército dos vendedores. Um candle de alta representa uma maior força compradora, um candle de baixa, maior força vendedora. Muito mais que representar a variação do preço em um intervalo de tempo, o candlestick traduz o comportamental dos compradores e vendedores. O que seria esse comportamental? Agressão, ataque, defesa, indecisão, equilíbrio. Esses são alguns tipos de comportamento que a gente consegue identificar através dos padrões de candlestick. A representação do preço por um candlestick, como vimos aí no slide anteriores, é visualmente muito simples. É como uma pedra branca ou preta no jogo do Go, como a gente está vendo aí no slide. Mas assim como o Go é jogado com muitas pedras, o gráfico também é composto por dezenas de candlesticks, que formam padrões recorrentes, únicos e complexos. Aprender a interpretar esses padrões exige muito treinamento e prática. O Ichimoku é estratégico no que se refere ao que fazer, a tomar a decisão do que fazer, comprar ou vender, ou ficar de fora.
Já o Candlesticks é uma ferramenta tática do como fazer e como executar a operação, o time de entrada, quando entrar, quando sair de uma operação. Vamos ver agora alguns exemplos das principais figuras aí do Candlestick. Os principais padrões ou figuras do Candlestick sinalizam uma reação contrária à tendência. Então a gente tem nesse caso aqui uma ilustração de uma tendência de baixa. Aí que é no seguinte aparece aí uma abertura, né, abaixo aí da mínima anterior, e durante o pregão, ou durante esse intervalo de tempo, o preço vai caindo, faz uma mínima, mas a partir dessa mínima há uma reação compradora forte e o preço fecha aí na máxima do candle. Tamanha reação faz supor que acabou a pressão vendedora e abre oportunidade para o controle dos compradores. Toda figura candle é importante aguardar o próximo candle. Esse próximo candle, vamos dizer, reforça ou, vamos dizer, confirma o padrão de reversão. Aqui a gente tem um outro exemplo, agora uma situação inversa, né, numa tendência de alta, aparece esse padrão que a gente chama de enforcado. O candle enforcado faz uma nova máxima, mas os vendedores reagem e fazem uma longa sombra inferior. Tamanha reação faz supor que acabou a pressão compradora e abre oportunidade para o controle dos vendedores. Como toda figura candle, é prudente aguardar os próximos candles para confirmar o padrão de reversão. A figura enforcado, ideal, não tem sombra superior e a sombra inferior é longa, cerca de 2/3 aí do tamanho total do candle. Mas isso é uma figura ideal na prática, né? Na prática, nem sempre essa variação é nessa proporção. Isoladamente, o candle enforcado é equivalente ao candle martelo. A diferença é que o martelo aparece após uma tendência de baixa e o enforcado após uma tendência de alta. Então, o contexto em que aparece o candle, né, após uma tendência de alta ou de baixa, que faz aí a diferença. A figura martelo invertido tem o mesmo efeito da figura martelo. Ambas as figuras sinalizam uma reação contrária à tendência atual. No caso aqui, as sombras. Aí pode significar uma correção ou inversão da tendência de baixa, nesse caso. Já numa outra situação, uma outra figura, além do enforcado, que aparece depois de uma tendência de alta, temos a estrela cadente, né, que também é uma figura de reversão da alta. Aqui também a coisa importante é a longa sombra, né, que reflete aí uma pressão vendedora e pode significar uma correção ou inversão aí da tendência de alta. O tamanho de um corpo, corpo de alta, corpo de baixo, ou sombra, né, inferior ou superior, determina um equilíbrio ou desequilíbrio de forças. Os dois primeiros candles aqui dessa figura são respectivamente o que a gente chama de maroboso de alta e maroboso de baixa. Representa um desequilíbrio extremo, primeiro a favor dos compradores, depois a favor dos vendedores. São candles que caracterizam respectivamente o setup de agressão
compradora e agressão vendedora. O Mario Bros ele tem uma certa analogia com um boneco japonês tradicional chamado Teru Teru Bozo. Teru Teru, no caso, é uma coisa que brilha, né? E Bozo aí seria uma careca, né? Uma careca que brilha. Esse bonequinho japonês é utilizado como um amuleto, né? Para se desejar um dia de sol ou de chuva. No caso, um dia de sol se pendura, né? Com a cabeça para cima. E se você desejar chuva, né, como muitos camponeses desejam em determinadas épocas, você inverte, deixa ele de cabeça para baixo. De uma certa forma, o Mario Bozo de alto e de baixo também antecipam, vamos dizer assim, um dia de sol, né, um dia de alta, ou um dia de baixa, no caso do Mario Bozo de baixo, um dia de chuva. Bom, uma outra figura importante é o doji. Já nesse caso, é uma situação de extremo equilíbrio, né? Diferentemente do Mario Bozo, que seria o extremo desequilíbrio. O doji é um keno aqui sem corpo, mas significa que o preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Quando tem um corpo pequeno, né, e as sombras também são pequenas, a gente também tem um padrão de equilíbrio em definição. São os chamados spinning tops. Bom, aqui a gente está vendo um pôster que eu bolei aí na época que eu trabalhava na corretora Souza Barros, e aí a ideia era apresentar os principais padrões aí, tanto para compra como para venda. Existem dezenas, talvez centenas de padrões de candlestick, mas são pequenas variações, né, de figuras básicas, né. E observe que há uma simetria quase que perfeita, né, entre as figuras aqui à esquerda para comprar e as figuras para vender. Então essa simetria é uma característica aí dos padrões do candlestick. As definições de padrões de alta ou baixa são baseadas em premissas comportamentais de compradores e vendedores. Entretanto, alguns especialistas em candlestick utilizam computador, né, e a estatística e um banco de dados de diversos gráficos, né, históricos de diversos ativos, diversas bolsas, para tentar matematicamente, estatisticamente definir quais são os padrões realmente mais eficazes, né, e de que forma funcionam. Interessante é que o resultado dessa pesquisa mostra que alguns padrões contrariam até a definição teórica. Então é importante realmente observar na prática, né, que tipo de candle funciona mais ou menos, em que tipo de mercado, que tipo de operação. O autor aí que fez maior pesquisa nessa área foi o Bukowski. O Bukowski também tem estatísticas também de outras figuras clássicas, como as figuras de triângulo, ombro, cabeça, ombro, as figuras muito baseadas no outro tipo de gráfico, que é o gráfico de barras. Ele, quando o candlestick começou a ficar popular, ele também fez diversas pesquisas, estatísticas dos candles. E o livro dele é muito caro, né, mas ele tem um site aqui, o thepatternsight.com, que mostra aqui o resultado, não em tanto detalhe quanto no livro, mas o suficiente para a gente observar determinados padrões, né, que são frequentes e que estatisticamente nos apresentam aí uma eficácia interessante, um viés interessante aí. Tem um artigo também que saiu numa revista que é uma referência aí para os grafistas, que é Stock and Commodities. Achei muito interessante e está disponível na área de download aí dos alunos, né?
seriam aí é um artigo que fala dos candles que tem melhor performance, né? Então, né, vale a pena dar uma olhada e verificar se isso ocorre também no seu trading, né? Nas operações que você faz. Bom, eu também fiz as minhas pesquisas e aqui nesse endereço aqui da Nelogica, né, na época eu desenvolvia vários conteúdos para a Nelogica, fiz uma pesquisa sobre um outro tipo de candlestick, que é o Heikin Ashi, que é uma mistura de candle com média móvel, é um outro tipo de formatação do candle, que dá uma suavizada no candlestick. É uma opção, né? Para quem quer trabalhar apenas com os candles, né? E não com candle e média, já que as médias estão embutidas dentro do Heikin Ashi, e é possível verificar aqui a tendência dentro do próprio gráfico do Heikin Ashi. Porém, na minha prática, para mim, essa relação de média e candle fica melhor, muito melhor, uma maior sinergia com o Ichimoku. Essa, pelo menos, é a minha visão. Mas, enfim, quem tiver interesse, tem aqui um endereço para ter acesso a esse artigo sobre o Heikin Ashi. Bom, teve uma época que eu também desenvolvi aí alguns robôs, desenvolvi trading system, né, modelos de negociação automática, e tive muita dificuldade em codificar aí os padrões do candle, e uma alternativa é o Candle Code, né? Inclusive esse é um indicador que eu projetei ali, que eu programei por Anelógica, para o Profit Chart. O Candle Code ele codifica aí a sombra, o corpo, o tamanho do corpo, da sombra, num código, num gráfico, e você pode usar esse gráfico, né, em vez de usar as figuras do candle. Isso ajuda bastante no caso aí da programação de robôs, né, de negociação automática através de robôs. Então é uma opção interessante para quem quer trabalhar nessa linha de robô. É muito difícil trabalhar apenas com candle. Normalmente a gente trabalha com candles e médias. De que forma? No nosso caso aqui é com as médias de Ichimoku. Mas queria comentar aqui rapidamente o diferencial, né, e a importância da junção, né, desses dois tipos aí de representação do preço. A informação provida pelo candlestick ela é primitiva, ela não tem distorção ou qualquer atraso. É a melhor informação para sentir o pulso do mercado, né? É a percepção do detalhe, o sentimento imediato, é fugaz também, né? Um candle ele forma-se rapidamente e já dá lugar a outro candle, né? Agora, já as médias, no caso aqui das médias de Ichimoku, né, são uma espécie de um artifício, né, para simplificar e estruturar a informação passada, né, muitas informações, e obter algo relevante e também projetar uma luz para o futuro, né? Então é algo mais estrutural, é algo mais permanente, algo mais estratégico. É preciso aprender a explorar a sinergia que existe, né, entre o candle e as médias, o candle e o Ichimoku, né, entre o primitivo, né, que é o candlestick, e o que é mais sofisticado, aí, que são as médias de Ichimoku, né? Ou podemos dizer também entre a alma e o corpo aí dos gráficos. A alma seria aí o candle, e o corpo, né, seria onde está, né, onde reside a alma, né, seria aí o Ichimoku. Bom, aqui é apenas para dar a referência, né, da origem aqui, que ambas do Japão, né, acho que não é uma mera coincidência, mas uma mais antiga, né, da época ainda dos samurais aí, mais tático, mais imediato, né, seria o candlestick do Roma,
aí, né? E outro aqui, né, com ar já mais professoral, né, do jornalista, né, Goichi Hosoda, algo mais sofisticado, né, e estratégico, que é o Ichimoku. Então, acho que a junção, né, dessas duas técnicas de épocas diferentes permite ter uma visão tanto estratégica como tática, né, do gráfico, e as duas são importantes. Talvez ter uma boa estratégia e aí naturalmente aparecem oportunidades táticas, um pouco nessa linha aí. Essa relação aí, como comentei para vocês, né, do Roma com o Soda, do Kendo com o Ichimoku, eu explorei também do ponto de vista estatístico, uma época que eu estava mais afim, né, de fazer esse tipo de pesquisa, escrevi alguns artigos aí. Isso que vocês estão vendo aí em relação às principais figuras do Ichimoku, né? E junto com as figuras do Ichimoku, não, do Candlestick, em relação às nuvens do Ichimoku. Né? Então também produzi umas estatísticas, uns dados interessantes, não vou entrar em detalhe agora, vocês podem ter acesso aí nesse endereço, né, o conteúdo do artigo aí. Né? Interessante é que a gente consegue identificar alguns vieses, né, alguns padrões aí, que favorecem mais as operações no que se refere aí nessa relação Kendo e Ichimoku. Já nessa época, já faz alguns anos que eu escrevi esse artigo, eu já gostava lá do Marubozo. Hoje eu uso bastante, né, essa figura do Marubozo no setup de agressão, tanto na compra como na venda. Mas já observava a importância aí do Marubozo dentro do contexto do Ichimoku, que eu chamei de Ichimoku Candles, né? Então tem outro artigo aí que basicamente trata desse padrão, que é um Marubozo alto e um Marubozo baixo, no contexto das médias do Ichimoku. Agora eu gostaria de falar assim, de uma forma bem objetiva, bem prática, né? E como eu costumo usar esses padrões de Ichimoku na entrada e saída das operações. Bom, a gente sabe que o Ichimoku, a estratégia principal a ser seguida é a favor da tendência. Então, numa tendência de alta, a ideia seria usar aí a figura, as figuras de reversão, né, vamos dizer assim, do candle. Primeiro aqui numa área de suporte, seria uma figura para reentrada na tendência de alta. Né? Numa tendência, o preço vai corrigindo, né? Normalmente ele testa os suportes, e aí uma figura candle de reversão pode ser uma indicação forte de compra. Né? E no caso aí dessa tendência, né, uma figura candle, né, no caso, batendo aí numa resistência, seria um alerta de saída. Não precisa nem ser resistência, né? Pode ser também aí olhando outras coisas, né? A perda de momento, né? Já um ganho bastante satisfatório, né? Sempre uma figura em reversão pode dar ideia de saída aí, no caso aqui numa posição comprada. Numa outra situação de baixa, seria uma lógica análoga, e você numa tendência de baixa, né, o preço volta ali para a resistência, e ali pode ser uma opção de reentrada na venda, né, com um candle aí de reversão. E no caso aqui de saída da venda, né, quando você encontra esse candle num suporte, ou né, numa indicação aí de saída após um ganho bastante interessante aí. Então, no caso aqui da nossa estratégia no Ichimoku,
a gente sempre usa os candles a favor da tendência, nunca, né, usar o candle como uma condição de entrada, de reversão da tendência, sempre a favor da tendência, seja na retomada da tendência, ou seja na saída da tendência. Bom, na parte ali do Expert Advisor, no tempo real, nós desenvolvemos, né, tem uma das opções aí do Expert Advisor, a identificação automática de diversas figuras do candle. Aqui tem uma ressalva, né? Essa é um projeto que ainda vai se desenvolver melhor, né? A gente usou aí umas regras, padrões, né? Mas eu sempre digo que as regras servem para o iniciante, né? Para quem está começando. E que na prática muitas vezes essas regras não são seguidas. Mas enfim, é um instrumento interessante para quem está começando, para aprender a ver algumas figuras. E enfim, isso pode ajudar, né? E ao longo do tempo a gente vai estar aperfeiçoando também esse identificador aí de padrões de candlestick. Essa é uma opção, né, que pode ser aí ativada ou não dentro do Expert Advisor. Tem uma documentação, né, das figuras que o Expert Advisor monitora. Então, para uma melhor compreensão, né, seria interessante o aluno, né, que tem pouco conhecimento do candle, desse uma olhada nessa documentação que está disponível na área de alunos, né, um PDF aí que ele pode fazer o download. Bom, pessoal, eu quero concluir aqui essa apresentação sobre candles, né? Não é uma apresentação assim tecnicamente detalhada, mas acho que é um pouco a minha visão de candles, né? O que é importante nos candles, para que servem, né? Falei de algumas figuras importantes e passei uma série de materiais aí que vocês podem depois com calma, né, estudar. Mas acima de tudo o que vale é a prática, né? E o que a gente observa na prática não é exatamente aí o que está no livro, né? No padrão ideal, na descrição, as regras, né, que definem cada padrão. O mundo real ele é imperfeito, né? Ele muda muito rápido, né? A informação é imperfeita. E assim também é o candle, né? Na prática, as figuras candle são diferentes do padrão ideal. Prevalecem as figuras imperfeitas, vamos dizer assim, né? Então é preciso aprender a perceber a essência, né, vamos dizer assim, da imperfeição aí das coisas, no caso aqui dos candles, né? A verdade, e talvez aí também a beleza, né, está na imperfeição, no inacabado e no temporário. Essa é uma filosofia japonesa chamada wabi-sabi, que se aplica, na minha opinião, aqui aos candles. Então os candles são importantes, são a alma aí dos gráficos, né? Mas não dá para seguir as regras dos livros, né? Acho que com a prática cada um vai aprender aí a interpretar melhor os candles. Essa é a ideia aqui do treinamento, foco na prática. Mas enfim, inicialmente seguem-se as regras aí, e ao longo do tempo a gente percebe que figuras, né, realmente são mais interessantes, que figuras realmente são um alerta mais forte, e essa percepção a gente vai desenvolver aí ao longo do tempo. Bom, pessoal, obrigado aí, espero que tenha ajudado, tem as referências aí, como eu falei para vocês, né? A minha ideia é passar mais a minha visão, a minha filosofia em relação à utilização dos candles junto aí com o indicador de Ichimoku. Até a próxima.